Nós vamos falar agora sobre movimento retilíneo uniformemente variado. E ele é fundamentalmente diferente do movimento retilíneo uniforme devido ao seguinte fator. Enquanto no movimento retilíneo uniforme nós temos uma aceleração igual a zero e a velocidade do móvel permanece exatamente igual a um constante, no movimento retilíneo uniformemente variado, agora essa aceleração vai ser diferente de zero. E a velocidade, em vez de ser constante, a velocidade ela é variável ao longo do tempo. Portanto, dizemos que um corpo está em movimento retilíneo uniformemente variado se a aceleração for diferente de zero. E movimento retilíneo uniforme, se a aceleração é igual a zero. No caso do movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade ela varia linearmente com o tempo. São características, portanto, do movimento retilíneo uniformemente variado a aceleração escalar constante e variações de velocidades iguais para intervalos de tempos iguais. Portanto, imagine, se um móvel possui a velocidade inicial zero, se ele muda a sua velocidade, significa dizer que ele acelerou. Portanto, esse móvel parado aqui vai aumentar sua velocidade quando ele acelera. E assim, nós temos a característica do movimento retilíneo uniformemente variado. Enquanto antes, a nossa equação do espaço era S igual a S0 mais V vezes T, agora a nossa equação ela tem um termo a mais. E vejam bem a diferença. Antes, no movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos um gráfico, né, em que o espaço em função do tempo era uma função que a gente chamava de afim, ou função linear. Assim sendo, nós temos aqui uma função linear. Só que no caso do movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos que incluir um termo a mais, que é o termo da aceleração. Então, se espaço em função do tempo gera um gráfico linear para o movimento retilíneo uniforme, quando falamos de movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos um acréscimo em t ao quadrado na nossa equação. Então, S é, portanto, igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Isso implica dizer que agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos um gráfico em que cresce de forma quadrática. E a função é a função que tem um crescimento de forma quadrática. Portanto, é essa a função. Isso implica dizer que a diferença fundamental do movimento retilíneo uniforme para o movimento retilíneo uniformemente variado em gráfico é que, enquanto o primeiro é linear, o segundo não é linear, é quadrático. Enquanto o primeiro apresenta aumentos de espaço em intervalos de tempo cada vez maiores, e essa relação é de linearidade, aqui os aumentos de espaço são cada vez maiores conforme o tempo passa. Então, assim, nós encerramos essas características básicas do movimento retilíneo uniformemente variado. Entendermos, portanto, a equação desse movimento, vamos analisar os seus termos. Nós temos S igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Portanto, vejam bem, S0, V0 e A sobre 2, eles são constantes. O que nós temos aqui variando é o tempo. Esses termos todos são S, espaço final do corpo. Portanto, se o questionamento é sobre onde o corpo foi parar, onde ele chegou, ou até onde ele foi conforme passou um certo tempo, vocês têm o S, que é o espaço final.
Agora, se deseja-se determinar o S0, que é o espaço inicial, isola-se o S0. S espaço final, S0 espaço inicial, V0 velocidade inicial, T o tempo. Por fim, o que falta na nossa equação é justamente a aceleração que caracteriza esse tipo de movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Agora vejam bem, a aceleração é dada pela variação da velocidade ΔV em relação à variação do tempo ΔT. Ou seja, A, que é característico do movimento retilíneo uniformemente variado, é dado por VF menos VI ΔV dividido por TF menos TI. Se esse termo for o tempo que passou, reescrevendo esses termos, nós temos A vezes T igual a VF menos VI. Ou seja, nós temos, portanto, aqui que velocidade final é igual a velocidade inicial mais A vezes T. E essa é a equação da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. E a do espaço é S igual a S0 mais V0T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Espero, portanto, que vocês tenham feito os resumos de vocês e que nós consigamos compreender um pouco melhor essas equações em sala de aula.